pessoa, chamo-me Gisele Jaime, especialista em comunicação e oratória. Bom, este vídeo vai ser bem rapidinho, porque como vocês estão a ver, estou a fazer mesmo no local onde eu faço os meus estudos. Então vai ser uma coisa bem breve e a ideia do vídeo é mesmo uma conversa em torno de um assunto muito simples. Hoje vamos falar sobre a diferença entre falar e comunicar. Todos nós conhecemos pessoas que falam muito bonito, pessoas que falam lindamente. Até você que está a ver este vídeo pode ser essa pessoa. Mas a grande questão que eu faço é, quando você fala, no final de tudo diz alguma coisa? Ou é só mais alguém fazendo? Vamos lá. O que é falar bonito? Eu vou dizer, na minha percepção, o que é falar bonito, e vocês também estão livres para deixar aí nos comentários o que acham que é falar bonito. Falar bonito, todos nós aprendemos, mesmo sem querer, a falar palavras sofisticadas, frases, como é que se diz? Frases que impressionam, o tom da voz, tudo bem alinhado, o olhar também bem treinado. Nós somos ensinados, aprendemos tudo isso. Mas a grande questão sobre isso é o que adianta você ter todos esses elementos se o que você vai dizer contraria o que você é? O que adianta você ter todos esses elementos se você apaga a sua autenticidade? Não adianta nada. Falar bonito atrai atenção, mas a autenticidade mantém o interesse. Por mais incrível que pareça, nos tempos de hoje, todos sabem falar. Todos já superaram o medo de falhar. Por quê? Todos querem dar opinião, todos querem criticar, todos querem dar suas sugestões, todos querem falar. Mas onde está o problema? O problema é que todos falam e poucas pessoas realmente criam interesse nas pessoas. Você deve ser aquela pessoa que alguém só de perceber que você levantou a mão na sala de aula, por exemplo, ou você está numa reunião, você levantou-se para dar a sua opinião. Aquela coisa que eu realmente gosto de ouvir essa pessoa falar. Esse sim vale a pena eu ouvir. Nós temos que ser essas pessoas. Agora, se você só se foca em falar bonito, um discurso bem preparado, neste mundo em que nós estamos, você será mais um. Vai ser aquele chefe que vai estar sempre a reclamar, os meus colaboradores não me ouvem, aquela pessoa que os filhos não me ouvem, mas tudo o que você fala assim para eles para não fazer uma determinada coisa. Olha o que você faz, a forma como você comunica-se com as pessoas. Como é que tem sido a sua interação com as pessoas? E quando você, por exemplo, vai aconselhar, vai dizer alguma coisa para os seus colaboradores ou para os seus estudantes, seus filhos, quem quer que seja, você se dirige a eles sendo alguém diferente daquela que você realmente é. Caso vocês não saibam, quando nós fazemos isso, quando nós temos um discurso, nós temos uma apresentação diferente daquela que nós realmente somos, no nosso interior ocorrem várias reações. E essas reações podem ser perceptíveis. Por exemplo, uma das coisas que acontecem quando nós estamos a criar um discurso, estamos a dar um conselho que contraria aquilo que a gente diz, ou aquilo que são as nossas
já entende aquilo, entende que está a haver uma contradição daquilo que realmente a pessoa é e aquilo que a pessoa está a dizer. E lá ele já gera um certo desconforto, que nós chamamos de dissonância. E aquele desconforto, percebendo que está desconfortável, o que o cérebro faz? Vai lá e tenta justificar aquilo que você está a dizer. Ele vai tentar justificar. Ai não, porque assim. Mas sempre ele tenta, nessa tentativa de justificar, sempre vai deixar alguns sinais que as pessoas vão perceber e vai tirar toda a sua credibilidade. Então, opte sempre pela autenticidade, seja quem você é. Agora, Gisela, ok, já percebemos que temos que optar sempre pela autenticidade. Qual é a diferença entre falar e comunicar? Falar, como eu disse no início deste vídeo, no início da nossa conversa, falar é o que? Como se diz? A palavra correta, deixa eu falar pessoal, está a fugir aqui, estou fazendo as correrias. Falar é articular as palavras. Todos falam, todos articulam. Agora, comunicar, pessoal, falamos de comunicação, por exemplo, comunicação é você criar emoções das pessoas, tocar nos corações das pessoas, provocar os pensamentos das pessoas e, consequentemente, levar elas a fazer o que você quer. Quando você é um bom comunicador, você sempre vai conseguir fazer com que as pessoas te ouçam, com que as pessoas façam aquilo que você realmente quer. E para ser bom comunicador, não precisa você falar muito. Só usar as estratégias certas, que é o que? Organizar as suas ideias e transmiti-las às pessoas de uma forma que toque nos corações delas, provoque os pensamentos delas e faça aquilo que você quer. Simples. É só isso. Em alguma fase da nossa vida, ou nosso dia a dia, todos nós conhecemos aquela pessoa que aparentemente é introvertida ou é extrovertida, mas não fala bonito. Acho que fala mal português, não sabe nem diferenciar os verbos. Fala assim, mas quando essa pessoa fala, você sempre achei muito interessante o que aquela pessoa disse. Uau, as palavras delas me tocaram. E essa pessoa fala muito mal, não fala nada bonito. E aí nós percebemos que não precisa você falar bonito. Apenas fale do modo certo, ok? E o que acontece quando você tenta falar, mas sem propósito? Se você está aí a falar, digamos, por exemplo, eu chego aqui, não sei o que eu quero transmitir, só porque eu consigo falar, só chego e começo a falar. É aquilo que eu disse, uma das coisas que acontece são aqueles conflitos internos que acontecem. E as pessoas vão perceber aquilo, você vai perder a credibilidade, as pessoas não vão acreditar mais em ti, as pessoas não vão se sentir mais inspiradas consigo, as pessoas vão começar a levar tudo aquilo de negativo pode acontecer. Então, é importante, antes de você fazer qualquer coisa, tem uma frase de Simon Sinek, não sei se é assim, meu inglês não é muito bonito. Ela diz assim: as pessoas não compram o que você faz, mas sim elas compram o porquê você faz aquela coisa. Estão a entender? E na comunicação é assim. Não querem saber você como fala, mas por que você diz aquilo? Qual é a história daquilo? O que você quer nos transmitir com isso? Então, isso já causa um impacto.
deixa aí nos comentários o que você está achando deste conteúdo e na sua opinião, o que é falar bonito, o que é dizer alguma coisa. Nós não podemos ser não podemos ser mais alguém levantou a mão na sala de aula para falar. Nós temos pessoas que quando levantam as mãos, independente de onde estiverem, todos estejam ansiosos